meu querido diácono Márcio, amado povo de Deus, estamos no terceiro domingo do tempo pascal. E para entendermos bem, aprofundarmos bem o que a igreja tem a nos ensinar com a liturgia de hoje, penso que possamos começar com uma pergunta. Quem quer ir para o céu? Ergue a mão. Quer ir mesmo? Não respondeu por quê? Quer ir mesmo, sim ou não? O que vai ter lá no céu? Ai, padre, não sei. Você quer ir para um lugar que você não sabe o que vai ter? Coisa boa, Paulo, coisa boa. Como você sabe que tem coisa boa? Quando nós falamos do céu, muitas vezes podemos ficar com uma grande dúvida. Mas, padre, ninguém voltou de lá, a gente não sabe como que é. Como que a gente vai saber como que é depois que morrer? Não dá para a gente saber como é, padre. E aí, o padre tem uma coisa para dizer. Algumas coisas dá para saber, sim. Mas como, padre? Como que dá para saber? Porque Jesus mostrou. Porque Jesus ensinou. E nós cremos em Jesus. É justamente dentro desse contexto que nós vamos chegar na liturgia de hoje. Vamos lá com calma. Desde a celebração da Noite Santa da Páscoa, naquele sábado maravilhoso, lindo, o dia da ressurreição, o que ressuscitou de Jesus? O corpo ou a alma? Ih, gente, força. O corpo, a alma? O corpo. Ótimo. Vimos isso na Noite Santa. E aí, então, a semana passada, nós vimos algumas realidades que começavam a ser meio esquisitas. Estavam trancadas as portas por medo dos judeus, os discípulos estavam lá reunidos com as portas trancadas, Jesus entrou. Estão lembrados? Sim ou não? O que atravessou a parede? O corpo ou o espírito de Jesus? O corpo ou o espírito? Oh, meu Deus do céu. Viu como a gente tem que exercitar a cabeça, gente? O corpo atravessou aquela parede. Mas, padre, o corpo não atravessa a parede. Aí já está uma característica do que vai acontecer depois da ressurreição. O corpo de Jesus era o mesmo, sim ou não? Sim. Sim. É o mesmo corpo. Ô Tomé, põe a mão aqui no meu buraco que está aqui. Ô Tomé, põe a mão do meu lado. Veja, Tomé, sou eu. É o mesmo corpo. Mas tem algumas coisas diferentes, algumas propriedades diferentes. Atravessa a parede. Outra coisa que aconteceu quando a gente vai lendo a sequência dos textos bíblicos, Jesus ali em Jerusalém apareceu para o povo e falou assim, vai lá para Galiléia que eu vou estar lá. Lá eu vou aparecer para eles de novo. Então, Jesus que estava aqui em Jerusalém, imediatamente já foi para Galiléia e apareceu na Galiléia. Esse espaço que eu tenho que sair daqui, esse deslocamento também vai ser diferente depois da ressurreição. O que aconteceu com Jesus depois da ressurreição? Atravessava a parede, se deslocava de uma maneira estranha, e aí então, nós temos uma passagem em que 2 discípulos estavam tristes
indo embora de Jerusalém, porque Jesus tinha morrido. Eles estavam tristes no caminho de Emaús. Jesus aparece no meio deles. Olha para quem está do teu lado. Olha bem para essa pessoa. Se você está caminhando, essa pessoa aparecer no teu meio, você vai reconhecer ela, sim ou não? Gente, pelo amor de Deus, olha para a cara dessa pessoa. Você acha que essa cara é uma cara esquecível? Claro que não. Né? Você está andando triste, essa criatura aparece. Você vai saber que é ela? Claro que vai saber. Só que aqueles dois estavam andando, Jesus aparece no meio deles, e eles reconhecem Jesus? Não. Não. Como que não? Se eles conheciam Jesus, como que agora eles não reconhecem? Porque tem alguma coisa diferente. E aí, em um determinado momento, no partir do pão à noite, aí na hora que partiu o pão, aqueles dois discípulos falaram: poxa, mas enquanto ele falava, não ardia os nossos corações, enquanto ele nos ensinava do céu? Poxa, é verdade, é Jesus. Então, a gente vai vendo que é esse corpo, mas tem coisas esquisitas, diferentes. Tem uma capacidade de, às vezes, não ser humanamente reconhecido. E depois tem outra hora que ele aparece, mostra a mão, mostra o pé. Tomé, olha, sou eu. Estes discípulos de Emaús, depois que fizeram esta experiência, saíram e começaram a falar sobre o que eles tinham vivido. E como eles reconheceram Jesus na hora do partir do pão. É esse texto de hoje. Enquanto estes discípulos de Emaús estavam falando, Jesus novamente aparece no meio deles. A paz esteja convosco. Eles se assustam. Oh, meu Deus do céu, é um fantasma. O que está acontecendo aqui? Um fantasma. A gente estava falando dele, ele estava lá, agora ele já está aqui no meio da gente de novo. A paz esteja convosco. Que fantasma é esse? Jesus, sabendo que eles estavam pensando que é um fantasma, vai dizer assim: fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Toca aqui na minha mão, olha os meus pés. E aí vem uma frase: veja, sou eu. Não sou um fantasma. Veja, sou eu. Depois que Jesus fez isso, os discípulos reconheceram que era Jesus, que era carne e osso ressuscitado, sim ou não? Não. Não, fofos, vocês não ouviram o evangelho? Depois que Jesus fez isso, aqueles homens ainda estavam com dúvida, o coração estava alegre, mas não estava entendendo nada. Aí Jesus vira para eles e fala assim: tem um peixinho para eu comer? O que vocês têm aí para comer? E aí eles tinham um peixe assado. Aí Jesus pega o peixe e come. Responde para o padre uma coisa: fantasma precisa comer? Espírito precisa comer? E por que Jesus come? Come o peixe, ressuscitado, hein? Come o peixe por quê? Para mostrar que era a sua carne ressuscitada. Gente, tantas vezes a gente lê esse texto bíblico e não para perceber que agora é Jesus ressuscitado que vai comer o peixinho assado lá. Quando a gente fala de Jesus ressuscitado, quantos de nós pensa que Jesus ressuscitado é somente um espírito, um fantasma, e não olha esses textos? Aqueles homens não entenderam nada, mas eles viram Jesus comendo peixe e Jesus falando com eles. Aí o texto bíblico vai dizer assim: aí Jesus abriu a inteligência daqueles discípulos para que eles entendessem o que era
a ressurreição. Porque a gente fala, eu creio na ressurreição. Eu creio na ressurreição. Mas o que é ressurreição? Está cheio de católico que acha que é um furto. Padre, ressurreição é quando eu acordar no espírito e aí eu vou viver no céu como um fantasma. Não é isso céu. Não é isso ressurreição. Isso daqui já nos ajuda tanto, gente. Quando a gente entende o que é ressurreição, nos ajuda tanto que começa a sair da nossa cabeça aquelas ideias espíritas de que espírito volta. Não é fantasma. Ressurreição não é fantasma que fica aí por aí perambulando e espírito. E está cheio de católico com medo de espírito. Vai me dar um nervoso essas coisas? Porque não entendeu nada. Jesus, que é Jesus, ressuscita e não é só espírito, ressuscita a sua carne, põe a mão aqui, carne e osso, com algumas coisas diferentes, mas carne e osso ressuscitado. Isto é a ressurreição. Algumas coisas nossas, da propriedade humana, mas outras coisas novas. Isto é a ressurreição. E isso também vai nos ensinando muitas coisas. Nossa, só sobre este evangelho poderíamos ficar aqui num retiro inteiro para aprendermos sobre o céu e sobre a ressurreição. Quer ver uma outra coisa? Isso o padre já ouviu muito. Padre, depois que nós morrermos, nós vamos para o céu. No céu, olha para quem está do teu lado aí. Você vai reconhecer essa pessoa no céu, sim ou não? Na hora que você morrer, essa pessoa também vai morrer. Vamos para o céu. A gente quer ir para o céu pelo menos, porque é no inferno, né? Você vai reconhecer essa pessoa no céu? No céu, a gente vai olhar para tudo, esse povo não vai saber quem é ninguém. Ou vai saber, Michele, aguentar você no céu, será? Vou olhar para Michele, lembra lá na terra, Michele? No céu a gente vai se conhecer? Gente do céu. Claro que vai. Eu vou ter que aguentar a Michele no céu. A vida eterna eu vou ter que aguentar a Michele lá no céu. Se eu for para o céu, não, eu quero ir, pelo amor de Deus. Não é? Então, vamos reconhecer. Mas, padre, como que o senhor sabe que vai reconhecer? Porque Jesus mostrou a sua identidade. Olha as marcas da minha mão. Olha as marcas do meu pé. Veja, sou eu. Ele não abandonou a sua identidade. No céu não há um abandono da nossa identidade. No céu seremos nós e seremos reconhecidos pela nossa identidade. Não haverá perda de identidade. Isso é maravilhoso. Imagina, quem é papai e mamãe aqui? Erga a mão. Ai, que beleza. Você ama o teu filho, sim ou não? Sim ou não? Por mais dor de cabeça que os filhos dão para a gente ama. Ama e não vai deixar de amar. Agora, morri e foi para o céu. Quem é meu filho? Quem foi meu filho na terra? Será que foi você? Será que foi? Que coisa mais louca? Que coisa mais doida? Claro que não. Não há perda de identidade. Nós nos reconheceremos. Não haverá laços como aqui na terra. Não haverá laços maritais. Porque eu sou a esposa, eu sou o marido. Esse tipo de laço não haverá, porque isso é meramente humano. Não é? Essas questões são humanas. Nós entraremos numa dimensão de amor transcendente. É um amor muito maior do que qualquer amor marital,
não é? Qualquer amor filial, paternal, mas é outra dimensão. Mas reconheceremos. O que o padre está dizendo com a missa de hoje? Que a nossa identidade humana, a nossa carne humana, o nosso ser humano foi criado por Deus de maneira única e amado por Deus de maneira única, santificado por Deus de maneira única. A nossa carne humana é um instrumento do céu, é um instrumento de Deus. A nossa humanidade é divina. A nossa divina no sentido de criado por Deus. Quando Deus cria alguma coisa ruim, sim ou não? Deus cria coisa ruim, sim ou não? Deus criou os demônios? Deus criou os anjos, bons, perfeitos, e eles é quem se rebelaram, eles quem não quiseram Deus, mas Deus os criou bom. Deus criou a nossa humanidade, a nossa carne humana, sim ou não? Como algo bom ou como algo mal? Bom. Então agora, e a partir de hoje, eu quero que seja eliminado da nossa linguagem uma coisa que é realmente demoníaca. Uma certa mania nossa de dizer assim: ai, padre, mas a gente é ser humano, né? Então a gente peca. Então a gente erra. Então a gente xinga. Ah, porque a gente é ser humano, né? Não. Porque toda vez que fazemos algo mal, nós estamos destruindo o nosso humano criado por Deus. Toda vez que nós fazemos algo ruim e mal, nós estamos sendo, de fato, desumano. Toda vez que nós realizamos algo demoníaco, toda vez que nós pecamos, toda vez que nós erramos, nós estamos destruindo a humanidade boa e perfeita e grandiosa que Jesus nos deu, que Deus nos deu, que Deus criou. Deus não criou algo com defeito. A nossa humanidade não é defeituosa, ela é perfeita. E quando erramos, quando somos limitados, quando pecamos, nós estamos sendo desumanos. Então a gente não pode fazer uma inversão dos papéis, dizendo assim: ai, padre, a gente pecou, mas a gente é humano, né? Não. Quando a gente peca, a gente está sendo desumano, perdendo a humanidade. Deu para entender isso, sim ou não? Sim, está com dúvida, sim ou não? Está com dúvida, sim. Está com dúvida, sim. Vamos de novo. Deus nos criou bom, sim ou não? Tudo que Deus cria é perfeito, é bom. E a nossa humanidade que foi criada por Deus é boa ou é má? Boa. A nossa carne foi criada por Deus como algo bom, como um instrumento para irmos para o céu. Toda vez que nós usamos mal a nossa carne, então quando que eu uso mal a nossa carne? Quando eu xingo a Tati, quando eu brigo com a Michele, eu dou um croque na Michele. Quando a gente peca, nós estamos destruindo a humanidade que Deus nos deu. Toda vez que nós pecamos, nós nos afastamos da realidade bela dada por Deus a cada um de nós. A humanidade não é algo ruim, é algo
perfeito e belo. Tanto é, talvez ajude aqui a frase, Jesus, ele é 100% Deus e 100% humano. Homem no sentido de humano. Ele é 100% humano. Ele não é 90% humano e 10% desumano. Ele é 100% humano. Perfeitamente humano. E não há nada em Jesus que o torna desumano, mal, pecador, errado. Ele é 100% humano. E na medida em que somos verdadeiramente humanos, nós somos verdadeiramente de Deus. E quando nos desumanizamos, nós nos afastamos de Deus. Deu para entender agora? Sim ou não? Isso é importante por quê? Porque na ressurreição nós somos convidados não a deixarmos de sermos seres humanos, mas nós vamos ser transformados em verdadeiramente humanos, com corpos verdadeiramente humanos, não corrompidos pelo pecado, não corrompidos pelo mal. O nosso corpo vai atingir uma dimensão gloriosa, grandiosa, maravilhosa, totalmente penetrado pela força do Espírito Santo. E aí algumas características do nosso corpo nós vemos através de Jesus. O que vai acontecer? O que aconteceu com Jesus? Vai atravessar a parede, não estará limitado ao espaço. Isso tudo é o que nós chamamos de ressurreição. Claro que não é algo simples. O que nós estamos falando aqui não é algo simples para nós, 2000 anos depois de Jesus Cristo. E para os apóstolos também não foi algo simples, tanto é que o Evangelho vai dizer lá: são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos, porque não é algo fácil de se entender. O que o padre está dizendo aqui não é algo simples de nós entendermos, mas é algo profundo na nossa fé, que como católicos precisamos ir amadurecendo, senão nós acabamos errando na fé. Acabamos achando que a nossa fé pode ser pautada por espíritos, cheios de católicos que vai na igreja no domingo e no centro tomar passe, falar com psicografia, quer dizer, totalmente fora daquilo que é a nossa fé. Há um meio, a maneira como Jesus fez a santificação da nossa carne. E aqui é belíssimo, para terminarmos, de que modo Jesus glorificou a nossa carne, santificou. Esta carne marcada pelas limitações, como que Jesus fez para transformar a nossa carne em carne gloriosa que acontecerá na ressurreição? A resposta está na cruz. Quando olhamos para a cruz de Jesus, os textos bíblicos dizem que Jesus, na hora que foi para a cruz, as pessoas olhavam para ele e viravam o rosto. Viravam o rosto porque estava ali um horror.
Lembremos que quando Jesus era chicoteado, na ponta do chicote existia uma bolinha de aço com 3 pontas, chamado tripalium. Aquela bolinha batia e grudava na carne. Quando era puxada, a carne vinha junto. Então, Jesus ia sendo dilacerado com cada chicotada. Na hora que ele está na cruz, é algo tão horroroso que as pessoas passavam perto dele, viravam o rosto de tamanho horror que elas viam ali. Tamanha coisa horrenda. Foi justamente imolando, foi justamente deixando a sua carne ser totalmente destruída, dilacerada, não porque ele tinha pecados, mas para pagar os nossos pecados, foi que, tendo a sua carne dilacerada, ele vai glorificar a nossa carne. É se desfazendo que ele faz com que a nossa carne ressuscite. A mamãe pega o bebezinho, toma uma água, às vezes ajuda para parar de chorar. Né? Como que a gente faz? Às vezes o bebê está incomodado, é barulho. Não tem problema levantar, tomar uma aguinha, levar tomar um vento. É porque às vezes a criança não para de tanto barulho. Nós precisamos aprender isso na missa. A criança está no meio do barulho, fica incomodado. Vai tomar uma aguinha, um ventinho, aí ajuda, depois volta, tá bom? Não tem problema levantar com a criança. Criança é criança, mas às vezes está aqui, fica o barulhão. Então a gente tem que aprender a cuidar disso. Atenção, tá bom? O que mais? Então, dilacerando-se, destruindo, deixando a própria carne ser destruída, é que há o processo da glorificação da carne. É no desfazer-se que há o refazer da carne gloriosa. E aí nós olhamos para a cruz. Esta imagem da cruz é maravilhosa, porque nós não vemos aqui um rosto, nós não vemos aqui um corpo perfeito, porque no alto da cruz, Jesus estava totalmente dilacerado. A dilaceração da sua carne foi para que houvesse a glorificação da nossa carne. Isso é maravilhoso, isso é grandioso. O que vai acontecer conosco? O que será o céu para nós? A glorificação da nossa carne, que tantas vezes marcada pelo pecado, agora será glorificada. Como nós sabemos disso, Padre? Porque foi o que aconteceu com Jesus. Isso fica marcado para o nosso coração. Aprendermos isso faz com que o nosso coração cresça na fé, se afaste dos erros de doutrina, se afaste dos erros de fé. E aí diz, para terminar o evangelho, diz assim: e vós sereis testemunhas de tudo isso. Quer dizer, aqueles homens começaram a entender, para testemunhar, para divulgar não uma morte, testemunhar não uma morte, porque morrer, um monte de gente morria na cruz na época de Jesus, mas eles eram chamados a testemunhar a ressurreição. Mas se a gente não sabe o que é ressurreição, vamos testemunhar o quê? Não é verdade? Então nós precisamos aprender o que é a ressurreição, as características que nós podemos compreender da ressurreição, para aí sim podermos testemunhar a ressurreição.
E vós sereis testemunhas de tudo isso. Você é convidado a ser esta testemunha da ressurreição. O que você tem testemunhado no mundo? Um Jesus que morreu? Um Jesus só que sofreu? Ou um Jesus que suportou tudo isso e ressuscitou? Quem vai para um centro espírita não testemunha Jesus ressuscitado, testemunha espírito. Quem vai para não sei onde, não testemunha Jesus ressuscitado, testemunha fantasma. Que tipo de testemunho você dá? De Jesus ressuscitado ou de fantasma, por aí? Que Deus nos ajude a sermos testemunhas. Amém. Vamos ficar.